Queridos irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4. Gálatas capítulo 4, eu quero ler com você a partir do versículo 4 até o versículo 7. Gálatas 4, de 4 a 7. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Quero pedir que você fique com a sua Bíblia aberta, nós vamos caminhar por alguns textos. Já oramos, o pastor Eloy esteve nos elevando em oração. Então eu gostaria de nós começarmos essa exposição da palavra trazendo uma questão para o seu coração. Estamos a alguns dias do Natal e eu creio que a maioria de nós aqui já deve estar pensando ou já pensou em como vai passar esse dia 24 para 25 e já começou a se preparar, não é verdade? Creio que a maioria dos irmãos e as irmãs já pensaram no que vão cozinhar nesse dia. Outro dia eu estava lendo sobre o Chester, vi uma foto de um Chester, um frangão grandão de uma espécie que não vem do nosso país, agora já é criado somente aqui até, mas fiquei imaginando aquilo bem untado, assado, lá na sua mesa, poderoso assim, Outros irmãos já têm uma questão assim, gostam mais de um outro tipo de carne, aquele doce gostoso que você vai comer depois, não é verdade? Talvez você pense assim, não, lá em casa vamos estar só nós, eu, o restante do núcleo mais próximo e tudo, mas você está caprichando já, ou na imaginação, ou já tem gente que está malhando aí para deixar aquela ceia pronta, aquela questão boa de estar em família. Mas a questão mais importante, irmãos, dessa noite, desse momento, e eu gostaria que você caminhasse comigo, é uma pergunta que divide demais as pessoas nesses nossos dias. E eu queria que você respondesse para mim aí, ou no seu coração ou na sua mente. Afinal de contas, vai ter passas ou não vai ter passas no seu arroz? Isso tem dividido famílias, irmãos. Isso faz com que pessoas deixem de jantar conosco. Não é verdade? Pode dar o seu testemunho ou o seu testemunho aí. Talvez alguns aqui que estão mais perto devem estar assim na sua cabeça agora, mas quanta bobagem. Será que faz sentido a gente ficar discutindo isso? Mas eu queria te provocar nesse momento a que você pensasse quantas vezes, queridos irmãos, a gente está mais preocupado em colocar passas ou não. E alguns até vendo se vai ser branca ou da uva comum, mais roxinha. A gente se divide por isso também. Quantas vezes, irmãos, nós discutimos mais esse tipo de questão do que a genuinidade, a verdadeira importância e o que é de fato o sentido dessa situação. E eu quero ir um pouco além, irmãos. Nesses nossos tempos, tem havido muita divisão, tem havido muito tipo de gente se separando, de estar no convívio, de observar
a vida na igreja, de pensar no impacto desse tempo por questões que são completamente tangentes, distantes do centro, do foco. E nessa manhã, depois que a gente brincou aqui, eu gostaria de trazer para o seu coração você olhar para o Natal como de fato um sentido bíblico e olhar para isso, para a sua caminhada. E a partir desse texto de Gálatas, eu gostaria de trabalhar com os irmãos que o Natal é uma missão trinitária, uma missão da Trindade eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Na segunda-feira, por ocasião do culto de oração, eu estive tratando desse mesmo texto sob um outro aspecto, mostrando uma questão mais da encarnação do Filho, como um tempo perfeito, um propósito que estava sendo cumprido e um resultado que traz a questão da vinda de Cristo no nosso meio. E hoje eu quero usar o mesmo texto agora para trazer, irmãos, de fato um foco que venha impactar não apenas na questão de você entender, celebrar esse momento, mas também que você entenda que há uma questão a ser vivenciada e saindo agora da questão do que a gente come ou não come, se na sua casa vai ter árvore ou não vai ter árvore, se na sua vida ali em família vocês vão colocar um disco da Simone cantando Então é Natal, ou então você vai colocar um hino de louvor, mas algo muito mais profundo que de fato deve caminhar com você, não apenas nesse tempo, mas durante todos os dias do nosso ano e das nossas vidas. Irmãos, quando nós olhamos para essa carta aos Gálatas, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo está ali dando uma grande exortação àqueles irmãos da Galácia quanto a deixarem o foco do evangelho e partirem para algumas coisas que não são o elemento principal. O apóstolo Paulo, ele no capítulo 1, ele diz para aqueles irmãos: olha, eu estou admirado, capítulo 1, versículo 6, que vocês estão passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo Jesus para outro evangelho. E qual era o evangelho que eles estavam sendo submetidos naqueles dias, irmãos, na região da Galácia? Um evangelho que as pessoas estavam começando a ser mais pressionadas a que eles guardassem dias chamados hoje feriados, mas naqueles dias consagrados. A que eles fizessem certas dietas como os judeus tinham que fazer em determinadas situações de festividades. Que eles pensassem no aspecto da circuncisão, porque os Gálatas não tinham passado por isso, eles são os chamados do evangelho dos gentios. Não tinham as convicções e as tradições judaicas, mas havia um grupo de judaizantes que queria dizer para eles: olha, se vocês não se circuncidarem, vocês não têm parte verdadeira com Deus. Jesus é muito bom, Jesus salva, mas vocês precisam fazer um pouco mais. E tal qual nos nossos dias, irmãos, nós vamos vendo que as pessoas começam a sair do centro da palavra de Deus, da autoridade da palavra de Deus, da infalibilidade da palavra de Deus. E principalmente as pessoas saem do ponto de vista de que a palavra do Senhor, ela esgota-se a si mesma, ela é objetiva e ela se explica, e as pessoas estão buscando novas interpretações. As pessoas querem Jesus, mas se puder dar uma forcinha com uma outra coisa, aí a gente ouve expressões do tipo: não, mal também não vai fazer, né? A gente vê: não, eu posso caminhar com a igreja, mas uma superstiçãozinha, outra ali e aqui não vai fazer mal. Ó Gálatas, admira-me que vocês estejam passando tão rápido desse evangelho para um outro evangelho. E aí, irmãos, o apóstolo vai começar a trabalhar com aqueles irmãos a questão de como o evangelho chegou até ele, é a continuação do capítulo de número 1. A questão de que ele demora muito tempo para estar com os primeiros apóstolos, é o capítulo 2, ele vai dizer que 14 anos depois que ele teve uma experiência com Deus, passou um tempo então sem
estar com mais ninguém, esteve na Síria e ali o apóstolo foi trabalhado por Deus, revelado pelo Senhor naquilo que seria sua mensagem, até que ele vai estar lá com os primeiros discípulos e apóstolos. E o capítulo 2, a partir do versículo de número 11, vai contar uma experiência que Paulo tem, que ele tem que repreender o apóstolo Pedro. E daí nós temos mais uma questão assim, en passant, que todo discípulo do Senhor, ele está sujeito a ser disciplinado quando é necessário. E louvado seja Deus por isso, porque a palavra nos ensina que o pai repreende ao filho que é amado, que é cuidado. E é isso que Paulo está fazendo nessa carta. E aí, irmãos, no capítulo de número 3, ele vai trabalhar a questão da experiência que os Gálatas puderam vivenciar e a pergunta que ele traz para aqueles irmãos, capítulo 3, versículo 1. Quem tem fascinado o seu coração? O que vocês estão ouvindo, vocês que foram colocados diante dos olhos de Jesus, para ter a convicção de que a obra dele na cruz foi mais que suficiente? Ele traz a experiência de Abraão, depois que creu, vivenciou pela fé e por isso ele foi justificado. E aí, irmãos, lá no capítulo 4, no texto que nós estamos trabalhando, ele começa mostrando que quando nós não temos maturidade, somos tratados como crianças, e a criança, em um certo sentido, ela não tem nada de diferente daquele servo que está dentro da casa. Porque recebem ordens, é levada de um lado para o outro, ela pode ter apenas uma área de atuação, de brincar na casa, porém, quando ela se torna maior, quando ela tem realmente condição de tomar decisões, agora ela é tratada como um filho. E nesse sentido tem a mesma autoridade do pai dentro da casa. Então ele vai dizer no capítulo 4, versículo 1, a criança, quando ele é pequeno, embora seja herdeiro, ele não difere em nada daquele que está servindo na sua casa. Porque tem um senhor da casa e tanto a criança quanto o servo apenas cumprem ordens e tem muitas limitações. Assim era com vocês quando vocês estavam agarrados à lei. Tudo que vocês podiam fazer era o que estava escrito na lei. Mas veio um tempo pré-determinado, versículo 2, um tempo pelo Pai. E assim nós fomos deixando de ser menores e entramos no versículo de número 4. Quando chegou a plenitude desse tempo, o tempo determinado por Deus, através de Cristo as coisas foram transformadas. Queridos irmãos, a partir disso, qual é o papel de cada um dos componentes, dos membros da família trinitária, nessa obra de salvação que nos tira do rigorismo, da prisão da lei, da questão de sabermos que nunca teríamos condições de cumprir aquilo, para estarmos agora como filhos na presença do Pai e usufruindo das benécias dessa condição conquistada por Jesus. Então, diante do texto que nós lemos, eu gostaria de trazer para você, em primeiro lugar, o que está aí no versículo de número 4, Gálatas 4:4. O primeiro ponto desse aspecto trinitário, dessa missão trinitária, é que o Pai, o Deus Pai, envia. Ele é o enviador, é aquele que tem a função de determinar todas as coisas. O seu texto diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Deus enviou o seu Filho. Irmãos, isso parece algo, de certa forma, simples para que nós venhamos a olhar no texto e às vezes passamos direto. Mas quando nós olhamos com calma essa situação, nós vamos observar algumas questões a serem consideradas. Quando falamos na economia da Trindade, nós não estamos falando de um aspecto de cada pessoa na sua essência. Não estamos falando, por exemplo, dos atributos de cada uma das pessoas da Trindade, que são exatamente os mesmos. Todas as vezes que você fala de Deus como soberano, de Deus como aquele que é onipotente, onisciente, onipresente, todas as vezes que você fala de um Deus que é todo amor, de um Deus que é bondade, de um Deus que é totalmente santo, de um Deus que é totalmente justo e justiça, você está falando de aspectos essenciais em que todas as três pessoas da Trindade possuem da mesma forma. Mas quando falamos da economia na Trindade, nós falamos o papel, a função, o que cada um exerce dentro dessa questão.
Eu posso colocar para os irmãos aqui, de uma forma muito simples, por exemplo, na sua situação familiar. Quem é mais importante, irmão ou irmã? O pai ou a mãe? Quem é mais importante, os pais ou os filhos? E não existe essa resposta, ou existe a resposta: todos são exatamente iguais em importância, em queridice, em dizer que não tem alguém que tenha proeminência entre um e outro. E essa é uma discussão que vira e mexe você vê por aí. O mundo hoje em dia reclama de injustiça porque não sabe enxergar isso. E aí começa todas essas questões de um desdobramento pecaminoso da visão de família. Mas vamos voltar ao nosso texto. Se não há alguém mais importante, então por que o pai faz do jeito que faz? Porque o Senhor determinou que fosse assim. Então ele tem a função dele dentro do lar. E a mãe tem a função dela dentro do lar. E os filhos têm as funções deles dentro do lar. Mas você percebeu que quando a gente pergunta quem é mais importante, sem você falar nada do que foi feito, você continua vendo que todos têm a mesma importância, todos têm o mesmo tamanho, todos têm o mesmo coração. Assim é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Porém, irmãos, quando falamos de função, do que cada um está trabalhando, exercendo, não só na história, mas na eternidade, nós vamos vendo que o Pai tem a função, ele tem a proeminência de exercer o fato de eleger todas as coisas. E aí, irmãos, nós vamos vendo isso não apenas nesse texto, mas quando você quer observar textos que caminham de uma forma até um pouco mais ampla do que esse momento desse versículo, gostaria que você observasse aí na sua Bíblia Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6, para que você entenda que quando o apóstolo está falando da função de Deus Pai, ele tem trazido claridade para que nós venhamos a ter isso tranquilo no nosso coração. Efésios 1, de 3 a 6, você vai ler assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele vai mostrar algumas coisas que Deus Pai faz. Primeiro, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, através de Cristo. 4, assim como nos escolheu, nos elegeu, Ele determinou quando e como e quem estaria diante de Jesus antes da fundação do mundo, para que sejamos santos e irrepreensíveis perante Ele. E em amor Ele nos predestinou, Ele decidiu para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E para que isso? Qual é o objetivo dessa eleição, dessa salvação, desse chamamento de Natal? O louvor da sua glória, o louvor da glória de sua graça, versículo 6, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Irmãos, por que o Pai envia o Filho então? Paulo vai também trabalhar isso em Filipenses capítulo 2, versículo 11, quando ele diz assim: para a glória de Deus Pai. Quando nós pensamos, irmãos, na encarnação do Filho, nós precisamos também trazer ao nosso coração então que Deus é glorificado no Natal. Deus Pai recebe glória quando nós não apenas decoramos algumas questões que são às vezes importantes para nós, mas que às vezes não são o centro daquilo que é o propósito, o sentido do verdadeiro Natal. O Senhor envia, Deus envia, Ele é Deus Pai, e nessa situação Ele elege, Ele decide, Ele então no seu governo determina como serão as coisas. E veja, voltando para Gálatas capítulo 4, versículo 4, vamos caminhando, vai virando as páginas aí. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Irmãos, se Deus Pai é aquele que envia, o segundo ponto que nós vamos trabalhar é que o Filho é um daqueles que é enviado. E ele então cumpre a obra salvífica.
Nós falamos na segunda-feira, irmãos, que Jesus, ele vem nascido de mulher, ele deixa a sua glória no sentido de estar um pouco de lado e ele assume a nossa natureza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do versículo 5, ele vai desenvolver essa questão de que Jesus, por obediência, Jesus por amor, Jesus por ter um sentimento de não se agarrar na figura de que Ele é Deus Todo-Poderoso desde a eternidade, Jesus se submete e se torna um de nós. Louvado seja Deus, irmãos, porque na economia trinitária o Filho se encarna e Ele então vem cumprir aquilo que é determinado, aquilo que é o seu envio, aquilo que é a missão dada pelo Pai no nosso meio. Quando nós olhamos para a questão de Jesus ter nascido de mulher, irmãos, isso é uma grande dádiva para que nós vejamos o valor de uma mãe, o valor de alguém que consegue conceber, colocar uma outra pessoa no mundo. E nós vamos ver isso de uma forma mais clara quando nós lemos, por exemplo, o Magnificat, que é o cântico de Maria, quando ela diz: eu bendigo, a minha alma bendiz ao Senhor, porque Ele me tem me feito favorecida, abençoada. Daí aquela expressão de que Maria é cheia de graça, porque ela recebe graça do Senhor. Ela não fornece graça, ela é favorecida, ela não favorece. Ela recebe do Senhor essa bênção. E daqui a pouco nós vamos ver como isso acontece, porque ainda estamos na figura do Filho, irmãos. Quando nós olhamos para o versículo 4 e 5, você vai ver que ele nasce de mulher, ele nasce exatamente cumprindo toda a lei que estava sobre a humanidade e que a humanidade não conseguia cumprir. Porque, irmãos, a palavra do Senhor nos diz que se nós erramos num ponto da lei, nós erramos em toda a lei. Se nós deixamos de cumprir um detalhe, na realidade nós estamos fracassando em tudo. E para que você tenha uma ideia de como o pecado faz um estrago na vida do homem, há uma figura, já que nós falamos lá atrás, né, do arroz com passas, uma boa figura é você pensar em você fazer uma receita utilizando ovos. E você quebra um e ele está bom, você quebra o segundo e ele está bom, mas de repente lá pelo quarto ou quinto, quem gosta bastante disso, vem um podre ali no meio. O que você faz? Você tira o podre, você consegue separar, acabou. Aquilo tudo tem que ser jogado fora. E assim, irmãos, quando nós pensamos na lei, em cumprir a lei, na exigência, a gravidade disso, você precisa ter isso no seu coração. Um ponto quebrado da lei, toda a lei está quebrada. Daí a necessidade, irmãos, no Antigo Testamento, de você ver as pessoas constantemente indo até o sacerdote, fazendo sacrifícios, colocando seus pedidos de perdão, porque o tempo todo elas se viam incapazes de cumprir a lei. Mas o texto diz que Jesus, que é nascido sob a lei, Ele vem para resgatar todos nós que estávamos sob a lei. É o versículo de número 5. Ele veio, irmãos, e cumpre tudo aquilo que era exigido para que a pessoa obtivesse um selo de santidade, para que pudesse então exercer o papel de ter a sua oração ouvida por Deus, para que pudesse ser declarado justo e santo. E Jesus Cristo, irmãos, na sua figura humana, Ele recebe todo o peso da lei e mais ainda, Ele é aquele, irmãos, que recebe a função de nos fazer enxergar Deus. Quando nós pensamos na figura de Cristo, irmãos, nesses dias de Natal, pastor Eloy esteve expondo durante várias quartas-feiras aqui a questão de Natal sair daquela figura que nós vamos tornando cada vez mais piegas, né? Aquela questão assim de manjedoura, uma estrebaria, só aquele negocinho ali, tem um boizinho aqui do lado, mas ele veio demonstrando, irmãos, a grandeza do que é o Natal, para que nós venhamos a ter Jesus, não como aquele perdedor, mas um Jesus vivo, um Jesus atuante, um Jesus que é capaz de trazer liberdade para cada um de nós, e não apenas para cada um de nós, mas para todos aqueles, em todas as épocas, que o reconhecem como Senhor e Salvador. Todos aqueles que vieram antes de Cristo no Antigo Testamento, eles olhavam pela fé para o Messias que viria, queridos irmãos.
E quando você pensa em grandes heróis do Antigo Testamento, pensa num grande Moisés, liderando 2 milhões de homens, fora mulheres e crianças que não eram contadas naqueles dias, mas um homem que liderava todo um povo numeroso. Ele não teve capacidade de salvar a si mesmo. Ele olhava para a figura do Messias que viria. Quando você pensa num Elias que faz chover fogo do céu a partir da sua oração, ele não teve condição de salvar a si mesmo, mas ele olhava para o Messias que viria prometido. E assim Eliseu, e assim Sansão, todos aqueles que você vê na galeria dos heróis da fé, irmãos, em Hebreus capítulo 11, eles olhavam para aquele que viria, pela fé. E hoje, irmãos, nós olhamos pela fé para aquele que veio, palavra cumprida, promessa realizada. Nos nossos dias, irmãos, quantas pessoas cometem a mesma ingenuidade dos discípulos que estavam ali junto com Jesus. E se você quer conferir isso, abra sua Bíblia aí em João capítulo 14, versículo 8. Quando um dos discípulos, Filipe, ele diz assim: Jesus, faz só uma coisa por nós, Senhor. Somos tão crentes, te amamos tanto. Só mostra o Pai para a gente que a gente está satisfeito. Parece tão inocente esse pedido, não é não? Nos nossos dias, irmãos, quantos de nós não oramos ao Senhor assim: Pai, eu sei que o Senhor é tão bom. Eu sei, Senhor, que o Senhor me ama. Eu sei, Senhor, que o Senhor é tão rico em misericórdia. Mas eu queria, Pai, com toda humildade, com toda a minha pequenez, e a gente veste aquela capa, irmãos, e diz assim: Senhor, eu só queria um sinal, que o Senhor me curasse, e aí eu vou te servir. Eu só queria, Senhor, que o Senhor revertesse. E é claro que a gente não confessa, né, irmãos? Mas a gente faz aquela oração bem singela: Senhor, que a Covid pegue lá, pegue cá, que caia 1.000 do meu lado, 10.000, mas em mim não. Faz isso só e me basta, Senhor. E o discípulo diz: Senhor, só mostra o Pai, dá só um vislumbre, abre um pedaço do céu para que a gente possa vê-lo e crer. E aí Jesus, no versículo seguinte, 9, ele está dizendo aí: Filipe, presta atenção. Olha quanto tempo que eu estou com você e você não está me conhecendo. Você ainda não percebeu que quem está aqui está cumprindo o envio daquele? Você ainda não percebeu que você vendo a mim, você está vendo o Pai? Você ainda está pedindo para eu te mostrar? E louvado seja Deus, irmãos, porque nos evangelhos a gente vê a vivência, a narrativa do que aconteceu. Mas quando você vai para as cartas, você vai ver a explicação mais teológica, mais densa do que está acontecendo. E o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossenses, ele diz assim: Este Jesus, Colossenses 1,15, este é a imagem do Deus invisível. Ele carrega naquilo que vocês viram, enquanto ele estava aqui, ele carrega a presença, a glória, o poder. Tudo que o Deus Pai tem está sobre ele. Então, se você quer enxergar o Pai, olhe para Cristo. Se você quer entender os atributos de Deus Pai, veja o que Jesus manifesto fez e faz e quem Ele é. Irmãos, por isso insistentemente nós repetimos aqui: precisamos conhecer a pessoa de Cristo e a obra de Cristo, porque nós vamos ver que Ele é totalmente Deus e Ele faz totalmente a obra que estava sobre Ele. E aí, queridos irmãos, quando nós entramos na questão de entender de fato a obra de Cristo, eu quero que você, voltando para Gálatas, olhe para o capítulo 3, os versículos 13 e 14. O apóstolo Paulo fala que o Filho, aquele que foi enviado, aquele nascido de mulher, aquele nascido sobre a lei, olha a descrição que o apóstolo Paulo vai fazer agora da obra dele. Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, da condenação de não poder cumpri-la, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Acabamos de cantar aqui, irmãos: Ele foi moído pelas minhas transgressões, foi ferido de Deus, é o que Isaías falava 700 anos antes.
Cristo nos resgatou de toda a maldição, Ele se fez maldição em nosso lugar. E olha só que coisa terrível, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Mas por que Jesus passou por tudo isso? O texto continua: para que a bênção, aquela bênção que foi entregue a Abraão, prometida para ele, chegasse a quem aí? A mim e a você. A mim e a você. Quantos hoje colocam bandeiras de Israel dentro dos seus templos, cantam hinos judaicos? Mas a bênção de Abraão chegou a todos indistintamente pela obra de Cristo Jesus, irmãos, a fim de que nós recebêssemos pela fé o que está escrito na sua Bíblia aí? Você recebesse o quê? O Espírito prometido. E aí nós vamos, irmãos, então, para o terceiro ponto dessa nossa exposição. O Pai envia, o Filho enviado cumpre a obra que estava destinada. Mas quem faz com que nós venhamos a entender essa obra, a receber o entendimento, não apenas intelectual, mas dentro da nossa alma, para que nós possamos declarar de fato que cremos e confessamos Jesus como Senhor e Salvador? É a terceira pessoa da Trindade. Gálatas 4, versículo 6, está aí no seu texto. O Espírito Santo aplica essa salvação a nós. O Pai elege, o Filho executa a obra, o Espírito Santo aplica a nós. Irmãos, agora nós temos que voltar um pouquinho, não no texto, mas olhando que no início, no primeiro ponto, nós falamos que o Senhor Deus é aquele que enviou o Filho, mas é Ele quem envia o Espírito Santo também. O Pai, na sua autoridade, na sua função, Ele envia o Filho, e Ele mesmo envia também o Espírito Santo. Jesus também trabalha na questão desse envio. Então nós declaramos aqui, irmãos, e essa é uma frase teológica, que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho eternamente. Mas ainda, irmãos, nós vamos ler aí no texto de Gálatas, no versículo de número 6, que ele diz assim: e porque vocês são filhos, enviou, aí está a questão que nós estamos tratando, enviou Deus ao nosso coração o Espírito também de seu Filho, e esse Espírito que clama: Abba, Pai. Irmãos, quando nós observamos a palavra do Senhor, nós vamos vendo que ela é metódica, ela é, de certa forma, exigente de nós, que nós tenhamos atenção para acompanhar o que está escrito ali, mas ela é também clara quando nos mostra algumas situações. Quando nós lemos, por exemplo, sobre a obra de salvação descrita aos Efésios, no capítulo 2, nós vamos vendo que o apóstolo Paulo diz assim, um texto que você conhece bem: Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas lá na frente ele vai repetir isso: mas Ele vos deu vida. E aí depois ele vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé. Quem sopra vida num morto para que ele possa ter a capacidade de ouvir? Quem sopra num morto vida para que ele tenha a capacidade de entender o que ele está ouvindo? Quem sopra vida num morto para que ele obtenha fé para crer, e não apenas entender ou ouvir, mas ouvir, entender e crer? É o Espírito Santo de Deus. E assim, queridos irmãos, quando você observa um evangelho sendo exposto, alguém pregando, ou você mesmo tentando evangelizar alguém, se não houver a obra do Espírito, a intervenção do Espírito, se não houver a capacitação do Espírito Santo sobre aquele que ouve, aquela pessoa vai ser exatamente como alguém que ouviu e diz para você assim: tudo bem, mas vamos almoçar. Ou seja, não entrou no coração.
E eu não sei se você já teve uma experiência de parar e olhar para a sua vida. Talvez você tenha ouvido o Evangelho tantas vezes, mas aí num dia parece que deu aquele estalo, e às vezes a pessoa falava a mesma coisa para você, mas de repente num determinado instante aquilo passou a fazer sentido. E você, como se tivesse os seus olhos agora abertos, você diz assim: olha, e eu não tinha visto, estava o tempo todo diante de mim. Como? É o Espírito. É o Espírito do Senhor que age, querido irmão. Paul Washer conta que esteve trabalhando com uma pessoa, e essa pessoa, ouvindo o Evangelho, e ele expôs, e falou, e colocou, e a pessoa, nada. Até que ele, não que desistiu, mas ele se viu sem mais estratégias. E aí ele entrega para a pessoa João 3,16, ele diz: lê o que está aqui. E a pessoa leu e olhou para ele: tá, tudo bem, e aí? Lê de novo. E aí a pessoa leu, e aí ele disse: lê mais uma vez. E aí a pessoa leu, e ele pediu mais uma. E irmãos, de repente, como que num estalar, a pessoa começou a se derramar em lágrimas. E a pessoa começou a dizer: eu estou entendendo que esse Deus me amou. Eu estou entendendo que nesse amor Ele enviou o Filho dEle. Eu estou entendendo que se eu não agarrar esse filho, eu vou perecer. Irmãos, tudo isso foi acontecendo porque aquela pessoa estava lendo a palavra, mas de repente o Espírito começou a agir de fato na sua mente, no seu coração. E essa aplicação, irmãos, da verdade do Evangelho, ela realmente é algo fantástico, porque aqui você consegue ter discernimento. Por que às vezes dentro de uma casa, você e outra pessoa estão ouvindo a mesma mensagem? Você olha lá para o seu celular, tem um pastor gordo falando lá na frente, e ele vira para um lado, e ele fala para o outro, e ele grita, e você está entendendo, o outro está do lado e fala: esse cara está falando um monte de bobagem, não está entendendo nada. É porque alguém está recebendo naquela hora, não a voz do pastor, não os jeitos do pastor, mas está sendo edificado, trabalhado, está sendo revisitado pelo Espírito Santo de Deus. E isso, irmãos, tem que nos levar sempre a olhar para a palavra do Senhor com temor e tremor, porque enquanto estamos expondo, na realidade é o Espírito quem está trabalhando, e nós aqui em submissão, caminhamos de fato pedindo que Ele opere generosamente, graciosamente, como um Deus amoroso que é para com as nossas vidas. E é por isso, querido irmão, que às vezes nós ouvimos tantas coisas do Evangelho e as coisas simplesmente não fazem tanta diferença nas nossas vidas. Porque às vezes, como meninos, nós queremos forçar as coisas pela lei e não entendemos a obra trinitária nas nossas vidas. Quero caminhar um pouco mais com você, porque o texto diz assim: o Espírito de seu Filho, esse é aquele que clama, e está escrito aí na sua Bíblia: Abba, Pai. Não é isso? O que é isso, querido irmão? Essa é uma questão de que nós vamos começando a perceber um pouco do Espírito dos nossos dias, e o Espírito que vem percorrendo dentro da humanidade desde que o pecado entrou na história. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olha, porque vocês são filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, e esse Espírito então diz: Abba, Pai. Essa expressão Abba, ela é uma expressão comum dentro do judaísmo, irmãos. E ela não é uma expressão apenas que você observa aqui, como nós vamos falar, no sentido de oração. Mas ela é uma expressão que caracteriza a intimidade, a proximidade, o carinho que há entre filho e pai. Então, nas nossas famílias aqui, irmãos, todos nós já tivemos aqueles momentos em que você, despretensiosamente, está com seu filho ou sua filha, ou você estava com seu pai
ou com uma outra pessoa muito querida sua, daquele núcleo, e vocês estão ali num afago, um olhando para o outro, ou conversando, e você de repente começa a pensar: puxa, como eu amo essa pessoa. O pai aqui presente pode pensar naqueles momentos que você pegou seu filho, sua filha no colo, e ele não sabia falar nada, não sabia te dar retorno nenhum, mas você fala: puxa vida, como eu amo. E os filhos aqui, irmãos, você vai se lembrar também de momentos que você teve com seus pais, ou a mãe, ou uma avó, não sei, mas alguém que você falava assim: não sei nem porquê, mas como eu gosto de estar perto, que carinho que há em nós. E eu não quero caminhar para esse lado de fazer uma investigação filosófica, mas a questão é: pensa em uma possibilidade, numa oportunidade, daquele momento que você fala assim: tudo que eu queria era um colo agora. E aí vem aquela pessoa que você fala: se tivesse aqui agora, eu só ia me agarrar, abraçar, fechar meus olhos, porque eu não precisaria falar nada. O coração ia falar e o outro coração ia ouvir. Está entendendo? Sim ou não, irmãos? Quando o Espírito está sobre nós, Deus nos dá a condição de, como esses dependentes, carentes, em momentos de dor, a gente ser afagado no colo do Pai. Quando você pensa na expressão de maior cuidado, pensa que é você, uma criança, sem saber para que lado vai, mas naquela hora você tem tanta proteção que você não quer ir para lugar nenhum, você só quer estar ali. É isso que Paulo está dizendo, que o Espírito, ele clama. O que é clamar? Você já sabe. Mas qual é o clamor que vem pelo Espírito dos filhos? A questão de dizer: Deus, como eu preciso de um colo nessa hora. Em outras palavras, queridos irmãos, eu posso te dizer que numa época de pandemia, de dor, você tem um pai para te afagar. Quando todos desafiam a nossa fé, porque o que tem se dito muitas vezes é: cadê o seu Deus nessa hora? Eu não vou para a igreja porque lá é perigoso. Aí, irmãos, o nosso coração grita dizendo: Senhor, para onde vamos? Mas pensa, querido irmão, que a igreja hoje, e essa igreja aqui, essa é uma contingência local, e eu afirmo aqui categoricamente, é um dos lugares mais seguros daqui da nossa cidade. Porque você pode ir em qualquer lugar que você não vai ver o cuidado que tem contigo aqui. Pode sair e andar, estou desafiando. Mas melhor do que essa igreja, querido irmão, esse templo, é você ter a certeza de que Deus ouve a sua oração. Melhor do que qualquer situação assim, querido irmão, é você saber que você pode ser dependente de Deus, que Ele não está com o rosto virado contra você, mas Ele está com os braços abertos, porque o Espírito te leva ali para ser afagado, consolado, fortalecido, renovado. Todo mundo aqui já viu criança aprendendo a andar, né? Estou tendo pela terceira vez essa experiência na minha casa. Mas é interessante quando o neném está andando, aí cai sentado assim e fica te olhando com aquela cara de que: e agora? E aí você, como pai, mãe, você não vai falar nada, você vai falar assim: bem feito. Você vai falar assim: levanta. O que você faz? Você não vai até lá? Você não levanta de novo? Você não estica a mão e fala: vem, de novo, de novo. Por quê? Porque você sabe que ela uma hora vai aprender. Irmãos, Deus é assim com a gente. E eu estou falando para adultos,
Presta bem atenção que qual que é o grande pecado desses nossos dias, irmãos? É a nossa vontade, o nosso desejo de sermos independentes de Deus. Nós queremos ser autônomos, nós viramos as costas para Deus, nós não queremos o Senhor interferindo na nossa história. E agora, ampliando esse raciocínio, queridos irmãos, aonde está a fé das pessoas nesses nossos dias? Olha para os noticiários, olha o que as pessoas estão gemendo de expectativas. É por Deus? É por aquele que criou? É por aquele que se encarnou, Deus Filho? É por aquele que pode realmente trazer esse afago, essa condição para as nossas vidas? Não. A maioria das pessoas, irmãos, e tristemente a maioria dos crentes, estão depositando todas as suas fichas numa seringa que pode vir a menos 70 graus, ou numa seringa que pode estar um pouco mais quente, mas numa seringa. E aí, a gente não tem muito tempo para ficar desenvolvendo isso. Se você for em Gênesis 11, um grupo de homens diz: vamos construir uma torre que vai levar o nosso nome até o céu. Se você pensar, por exemplo, em Jeremias, ele vai dizer assim: vocês estão aí desterrados porque vocês não têm glorificado Deus como deveria. Então vivam nessa cidade, constituam família aí, mas se lembre, vocês vão buscar e vão poder encontrar Deus quando vocês buscarem no de coração verdadeiro. Vocês vão achá-lo quando buscarem de todo o coração. E Jesus diz, irmãos, algo muito mais sério. Ele diz assim: olha, Deus amou esse mundo de tal maneira que Ele me enviou para que todo aquele que de fato crê em mim, ele não venha perecer, porque morrer todos vão, mas ele tem a vida eterna. E o olhar desse nosso tempo, irmãos, está contra Deus para esse momento apenas. Muitas pessoas estão mais preocupadas com seu arroz com passas do que com a vida daquele outro que está sentado ali de frente da mesa com ela na noite de Natal. Muitas pessoas, irmãos, estão preocupadas se mesmo dentro de casa vão poder vestir branco no Réveillon para trazer um pouco de sorte, um pouco de purificação, mas não entendem que a verdadeira purificação é obra da Trindade eterna sobre ela. E eu quero terminar essa palavra, irmãos, a título de conclusão, mostrando que não basta apenas que nós venhamos a entender tudo isso. E aqui a coisa aperta um pouco mais. Quando você lê esse texto, você vai ver claramente que nós fazemos paralelos com o Evangelho e com outros textos bíblicos. Mas Gálatas termina a questão desse texto no versículo de número 7, mostrando para você uma questão muito séria. O texto diz assim: de sorte que você agora já não é mais um escravo da lei. Você já não é mais como uma criança perdida na casa. Porém, o que está escrito na sua Bíblia que você é aí? Filho. Paulo vai apontar para um aspecto extremamente positivo. Sendo filho, também o quê? Herdeiro por Deus. Aqui, irmãos, eu quero afirmar para você que você tem, como filho, todo direito a tudo aquilo que está sobre Cristo Jesus para a sua vida. Louvado seja Deus, que cada vez que você cantar, por exemplo, aquela canção que diz assim: Cristo é a nossa vida, o motivo de louvor, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Ou seja, cada vez que você entende a obra de Cristo, você entende que está sobre você exatamente a figura de um irmão mais novo, adotado, mas com todos os direitos. O unigênito é Cristo Jesus, mas todos nós somos a família bendita do Senhor, o corpo glorioso de Cristo hoje. Esse é o aspecto fantástico, maravilhoso. Mas não esqueça, querido irmão, e aqui rápido e rasteiro, se você herda uma herança, uma casa linda, né? Então você entrou, ali tem, sei lá, 38 quartos,
15 banheiros, 2 piscinas, campos de futebol, e você olha para aquilo tudo ali e você fala: rapaz, é tudo meu? É tudo seu. Então vamos chamar a turma e fazer o arroz com passas? Não, vamos fazer um churrascão, aquilo ali bacana. Mas do mesmo jeito que você recebeu aquela herança ali, no início de janeiro vem o seu carnê do IPTU, lembra? Poxa, 38 cômodos e não sei o quê, mas o IPTU também é seu. Lembra? Conta de água. Você não tem que honrar isso? E aí, queridos irmãos, nos nossos dias muitos têm querido os benefícios da fé, mas não as responsabilidades. Mas eu amo a palavra do Senhor, porque até aquilo que é responsabilidade, o Espírito age em nós, nos capacitando para que a gente exerça. E eu queria que você abrisse em mais um texto para a gente fechar essa palavra, que mostra tudo que nós aprendemos aqui, como isso se reflete nas nossas vidas agora nesse Natal. João 17, abre lá para a gente fechar. Antes de eu te falar o versículo, vamos ver se você lembra. Os 3 pontos aqui: o Pai. Acho que eu vou ter que pregar de novo. O Pai envia, Ele elege. O Filho cumpre. E o Espírito aplica. Amém? João 17, 18. Vamos ler junto? Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha você. Jesus veio a esse mundo sob a lei, nascido de mulher, e cumpriu o propósito que estava determinado pelo Pai. Quando você lê o Evangelho de João, você vai ver explicitamente Jesus falando que ele estava cumprindo aquilo que o Pai demonstrava. Leia o capítulo 5 de João, depois você vai entender isso tranquilamente. E todas as vezes que ele falava que ele estava obedecendo ao Pai, porque ele era igual ao Pai, eles queriam matá-lo. Esse é o motivo da perseguição que Jesus sofria dos judeus. Mas nesse texto, a oração sacerdotal de Cristo, João 17, irmãos, ele diz: eu fui enviado, Senhor, e eu cumpri tudo aquilo que o Senhor determinou. Mas agora eu estou enviando os discípulos. Agora eu estou enviando a igreja. Agora eu estou enviando o pastor, o presbítero, o diácono, o ministério, o irmão, a irmã, o velhinho, o novinho. Eles agora é que são enviados para esse mundo. E aí, querido irmão, eu quero que você veja o Natal como uma grande possibilidade de missão. Missão trinitária, missão da igreja. O Natal é um tempo, irmãos, de proclamar. E eu não sei se você vai se lembrar de um jargão que tem atravessado essa última década aí por conta de um filme: missão dada é missão cumprida. Agora não é mais uma questão se naquela noite vai ter passas ou não vai. A questão é, essa noite precisa ser vivenciada. Agora já não é mais, querido irmão, se eu vou estar com muita gente ou pouca gente, se vão dizer fique em casa ou vai lá para o calçadão da rua Alfred. A questão é que de algum jeito eu preciso levar a minha missão à frente. E se eu quero toda a segurança, meu irmão, você pode virar uma múmia, se cobre da cabeça aos pés, mas você não pode deixar de proclamar a missão que te foi dada. Se você vai usar e-mail, telefone, vai mandar uma carta, sinal de fumaça, é problema seu, a estratégia é sua. Mas a grande questão é: não trate essa época como alguma coisa que você pode vivenciar ou não. Qual que é a vontade de Cristo, irmãos, para a gente terminar? Versículo 24, ele diz assim: Pai, João 17, 24, a minha vontade é que onde eu estou... Jesus agora orando, mostrando a sua realidade como filho. A minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo, quem? Os que me deste,
para que vejam a minha glória que o Senhor me conferiu. Porque o Senhor me amou antes da fundação do mundo. Você está entendendo agora, irmãos? Tem muita gente que está brigando nesse tempo, se a gente está aglomerado ou não aqui na igreja. Isso é brigar por colocar passas ou não no arroz. Tem muita gente nos nossos dias, queridos irmãos, que por conta de todos os seus receios, está abrindo mão desse tempo. Jesus já colocou a palavra dele aqui. Você foi enviado. E quem é enviado já carrega uma função. E nesses dias, irmãos, a gente não está aqui defendendo que seja o dia 25 de dezembro, porque isso é uma discussão completamente inócua. Porque ninguém sabe o dia certo que Jesus nasceu, mas não é isso que é importante. A gente poderia discorrer aqui 3 pesquisas históricas. Foi dia 25? Não foi. Foi 6 de janeiro? Não foi. Foi no ano -4, foi no ano 0, foi no ano -6. Isso não importa. O que importa é que ele veio. E isso ninguém pode negar. Mas quando nós nos agarramos a essas coisas, irmãos, pessoas que ficam discutindo, veio de uma festa pagã, ora, você celebra seu aniversário? Você come bolo? Você sabia que comer bolo também veio do paganismo? Você faz casamento, você vai a casamento, você põe aliança. Você sabia que isso é uma tradição do Antigo Egito? Não tem nada na Bíblia falando que você tem que pôr um anel no seu dedo anelar. Mas porque eles acreditavam que esse dedo tinha uma veia que está ligada direto ao coração, está aqui nossa médica que depois pode explicar melhor isso, que é uma completa bobagem. Eles acreditavam, tem que pôr um anel. E no entanto você não deixa de celebrar seu casamento. No entanto você não diz que isso aí é uma questão pagã, você vivencia. E muitos hoje dentro das igrejas ficam brigando para que não celebremos o Natal. E eu queria, irmão, que você orasse um pouco agora. Queria que você pensasse na sua família. Queria que você orasse pela sua casa, seus parentes. Queria que você orasse pela nossa cidade. Sábado, não ontem, mas sábado passado, eu andei à noite pela cidade com meus filhos. Uma cidade triste, apagada. Quanta gente que está carregando, irmãos, uma completa falta de esperança nesse tempo. E a igreja do Senhor, às vezes está brigando por coisas tão pequenas e esquecendo do seu dever de salvação, de proclamação, de glorificação. Queria que você pensasse que nesses dias você podia tirar um tempo maior de oração. Você podia se ajoelhar na sua casa e cobrir essa cidade com a sua oração, lembrando que você pode clamar: Abba, Pai. Que Deus tenha misericórdia dessa cidade, irmãos. Essa cidade é nossa. E se não for nós orarmos por ela, quem que vai orar? A sua família é tua. Se não for você orar por ela, quem vai orar? E quantas vezes a gente fala: como ouvirão se não há quem pregue? E às vezes a gente está brigando por tanta coisa boba e abrindo mão do privilégio glorioso de levar alguém até Jesus. Senhor, louvado seja o teu nome, Pai. Senhor, bendito sejas, porque num dado momento da história, o Senhor cumpriu os desígnios eternos que o Senhor já tinha determinado.
Lá na eternidade, ó Deus, o Senhor viu que a tua criatura, que o Senhor fez com todo amor, o Senhor colocou a tua imagem e semelhança nela, ela iria virar as costas para o Senhor e pecar, porque ia crer que, sendo criatura, poderia ser maior que o Criador. Bendito seja o Senhor, porque naquele tempo o Senhor já determinou, e Jesus resolveu vir até nós, cumprindo a tua determinação, Pai. Bendito seja o Senhor, que Ele não apenas veio, mas Ele vem e deixa consigo o Espírito Santo do Senhor sobre nós, que anda sobre a tua igreja, que capacita a tua igreja, que transforma situações de uma forma que só o Senhor pode transformar. Louvado seja o teu nome, Deus. Bendito seja o Senhor pelo Natal, Pai. Ó Senhor, ajuda-nos nesses dias, ó Pai, com toda a alegria do nosso coração, a nós observarmos o efeito na eternidade que é, ó Deus. O nosso tempo aqui, ó Deus, é limitado, é breve. Moisés disse, ó Deus, que poderiam subir a 70, em havendo vigor 80 anos. E ele disse, ensina-nos a contar os nossos dias. Pai, dá-nos sabedoria nesse tempo, Pai. Dá-nos sabedoria diante de um mundo, ó Deus, que está tão desesperado, cansado. Senhor, de tanta gente lutando, brigando, se engalfinhando por nada às vezes. Tem misericórdia, Deus, dessa nossa humanidade. E, ó Deus, em nome de Jesus, aqui a nossa igreja, o nosso rebanho, a nossa primeira igreja, Senhor, ilumina a nossa vida para que, ó Deus, as nossas famílias, nesse tempo, Deus, possam ouvir uma mensagem de vida do Natal. Uma mensagem, ó Deus, de resgate. Uma mensagem, ó Deus, de retorno, da bênção. Uma mensagem, ó Deus, de saber que o Senhor ouve a oração, pelo Espírito Santo, o Senhor pode nos acalentar e cuidar de nós. Quando nós vemos gente, ó Deus, com tanta dor, tanto medo, Pai, que nós nos lembremos que o Senhor está ouvindo a nossa voz quando choramos, que o Senhor está cuidando de nós, e mais ainda, o Senhor pode transformar todas as coisas, Pai. O Senhor continua curando, o Senhor continua salvando, o Senhor está, ó Deus, com os teus braços estendidos sobre o teu povo. Bendito seja o Senhor. Leva-nos, ó Deus, para os nossos lares agora com isso no coração, Senhor. Que nós não sejamos, ó Deus, impactados somente pelo que vemos nas notícias, mas que a tua palavra seja a autoridade a falar na nossa vida. Para a glória do Senhor, ó Deus. E para que nós possamos levar uma mensagem de alento em meio a tanto desespero como temos visto. Abençoa cada família aqui, Pai. Cada irmão, cada irmã, seja abençoado por Ti, ó Deus. Ó Deus, aqueles que estão passando por Covid ou por outro mal qualquer de saúde, que o Senhor derrame da Tua cura para a glória do Senhor. Levanta, ó Deus, os enfermos dos seus leitos, ó Pai. Estende a Tua mão de cura, de graça nessa hora. Ó Deus, aqueles que passam por problemas financeiros, pela falta de fé, pelo medo do amanhã, ó Deus, abra oportunidades, liberta o coração também, ó Deus, para que possa confiar em Ti e lançar as suas sementes, visitar pessoas, conversar, entregar seu currículo, bater em porta, ter humildade, Pai, para que possa ser ajudado também. Bendito seja o Senhor, porque a nossa igreja tem ajudado tantas vidas, louvado seja o Senhor por isso. Ó Deus, aqueles que estão passando por conflitos dentro dos seus lares, casamentos, relacionamentos quebrados entre irmãos, pais e filhos, ó Deus, aviva em nós o retorno à Tua palavra, o amor, ó Deus, o respeito, a condição, ó Deus, de pararmos e ouvirmos novamente. Dá-nos, ó Deus, a Tua paz nesses dias de guerra, para a glória do Senhor. Assim nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor.